Qual que é o recado que, de repente, você tenta encontrar naquilo que o Rafinha trouxe? Me ajuda a lembrar, na Copa América, nós tivemos aquela declaração do Endrick, né? Falando que a gente poderia estar de férias. Tivemos o Danilo brigando lá com o torcedor, dizendo que não tem ninguém de sacanagem. Aí tivemos recentemente o Dorival cravando que a seleção brasileira estará na final da Copa do Mundo. Ontem ele também falando que o Bielsa foi super elogioso com o trabalho da seleção brasileira. E tivemos essa do Rafinha. São 5 declarações que elas me passam a sensação. Tem uma frase que eu sempre ouvi muito quando eu era pequeno, da minha avó, tá se explicando demais pra quem tem razão. Minha avó sempre usava essa frase quando eu fazia alguma besteira e eu tentava me explicar, mas avó, não foi bem assim e tal. Ela falava, você tá se explicando demais pra quem tem razão. Se você tá o tempo inteiro querendo mostrar, dizer pra todo mundo que você tá bem, tentando convencer... Só colocar um parênteses, ainda tem aquela do Dorival querendo dizer... não é assim que se trata a seleção, tem que estar ajudando junto e tudo, confundindo o trabalho do jornalista com o trabalho de um publicitário. E até do torcedor mesmo. O torcedor não tem obrigação nenhuma de estar 100% confortável com o trabalho dele. A minha sensação de que eu olhar essas frases tá todo mundo muito incomodado com o que tá rolando. E qual é o jeito? A gente precisa achar um inimigo em comum. Tentar dizer que a gente tá bem, mas os caras lá estão dizendo que a gente não tá bem, que a gente tá mal. Ontem o Rafinha falar que a vaia foi só pelo resultado, não é verdade. Porque o jogo da seleção brasileira não encaixou em vários momentos. Inclusive o Uruguai teve vários lances que a gente mostrou aqui, a gente vai mostrar provavelmente daqui a pouco de novo. O Uruguai teve chances de sair na frente no primeiro tempo. Saiu depois no segundo tempo, mas teve chances no primeiro tempo. Jogadas que se repetem. Nas costas do Danilo, com uma cobertura falha do Marquinhos. E isso vai também incomodando, vai enchendo o saco. Cara, essa questão da pauta do Danilo, eu até tenho muito cuidado para não parecer perseguição depois. A gente toda hora fala do Danilo e tem que falar mesmo, porque também não muda. O jogo do Danilo ontem, o Danilo foi escalado para que defensivamente, ele é convocado, né? Convocado, escalado para que defensivamente ele dê solidez à seleção brasileira. Ele não foi capaz de fazer isso ontem. As principais jogadas do Uruguai foram nas costas dele ou pelo lado onde ele estava por ali. Então a minha sensação cara, Rafinha, com todo respeito, porque você fez um bom jogo ontem. Aliás, você tem feito, de maneira geral, belo jogo não, mas bons jogos com a camisa da seleção brasileira. Você é o principal jogador hoje, de quem performa. Mas você está equivocado, porque a seleção brasileira não jogou nesse nível que você falou, e não adianta tentar me convencer, porque a gente viu o jogo. E eu acho que fica pior, vai criando uma sensação de, cara, esse cara tá querendo me enganar. Eu vou repetir, o que o Dorival fez ontem na coletiva parecia o Parreira na Dona Lúcia, pô. Na carta da Dona Lúcia. Não vai convencer, porque as pessoas assistem o jogo e as pessoas veem o que tá acontecendo. Eu acho que ali, assim, acho que o Jorge tocou nesse ponto também na abertura inicial dele. Tem um ponto ali. Primeiro que tem um ponto que frase de jogador ou percepção de jogador na beira do campo precisa sempre ser relevada ali, porque às vezes o cara tá com realmente a impressão disso. Porque o Brasil teve ali, depois que tomou o gol, uma blitz, que deu uma empolgada ali, então de repente o cara sai de campo com essa percepção. Pode ser que hoje... Talvez a percepção do jogo dele, tá? Talvez a percepção do jogo dele ele tenha amplificado eu acho que nesse momento de futebol a dedicação ela se confunde um pouco com a questão tática, organizacional, técnica. Né? O cara tá falando, tô correndo pra cacete exatamente, aqui. Que não quer dizer que você tá jogando. Talvez quem esteja de fora aí então faz pode ser essa impressão, por exemplo, a gente tem um caso aqui no ano passado, na pré-Champions lá do ano passado, a gente fez um jogo do Arão, do time do Arão, na época tava no Panathinaikos, não sei se ainda tá lá, aí o Arão fez uma falta e levou amarelo. Quando acabou o jogo, ele foi conversar com o Arthur Quesada, ele falou, não, mas eu levei o amarelo injusto, não merecia levar aquele amarelo. Aí no dia seguinte ele viu o lance e respondeu na postagem da própria TNT Sport. Não, depois eu olhei o lance, era para amarelo sim. Por quê? Ele estava ali na hora do jogo, você tem uma percepção que nem sempre é a coisa mais precisa. A outra justificativa, porque o Rafinha entende de futebol, né? A gente pressupõe que o Rafinha entende. A outra justificativa seria o Rafinha atuar como um líder e trazer para si a porrada. Porque hoje a gente está falando da frase do Rafinha. Então pode ser que ele tenha atuado, que é um pouco no que o Jorge falou ali, de querer dar uma protegida em todo mundo, pode ser. Agora, eu tenho muita dificuldade... Mas a do Dorival não? A do Dorival na coletiva de cabeça bem mais fria. Não. A do Dorival não. A do Dorival sim, e já falei algumas vezes, acho que o Dorival ainda não vestiu
o cargo de técnico da seleção brasileira. Se o Dorival fosse importar com tudo que é falado no cargo de seleção, ou ele vai enlouquecer ou ele vai ser demitido. Porque, cara, você tem que ter um pouquinho ali de convicção maior ali do que você está fazendo. E são vários, não são só esse. O Dorival, na entrevista coletiva, falou do negócio dele fora da rodinha, lá do pênalti lá contra o Uruguai, contra o próprio Uruguai, e depois, no dia seguinte, marcou uma entrevista que seria coletiva, que virou exclusiva com alguns meios, para dizer o que ele já tinha dito. Uai, pô, para que você marcou para dizer, não, eu só quero ratificar que o negócio da rodinha, eu já fiquei fora da rodinha em outros lugares. Você já tinha dito isso. Então fica parecendo que ele ainda não vestiu a pele de técnico da seleção. E na técnico da seleção você vai tomar porrada sim, porrada entre aspas, você vai ser criticado em massa, muitas vezes de forma injusta, e isso faz parte do jogo. Se você quiser se impressionar com isso, você ou vai enlouquecer ou você vai ser demitido. Então o Dorival tá com essa pegada aí, acho que ele ainda não vestiu o cara. Mas o Rafinha em específico, eu tenho dificuldade de hoje, olhando de novo, se é que ele vai olhar, dele achar que o Brasil jogou pra caramba ali, como ele falou. Não foi, definitivamente não foi. E aí, ô Jorgito, pra gente fechar sobre essa questão talvez de uma visão do Rafinha, uma visão diferente da nossa. Esse é um ponto importante, tá? A visão diferente de todo mundo, assim, da esmagadora maioria. Não é que você tenha que obrigatoriamente emitir uma opinião pensando em agradar a todo mundo. Não é isso. Eu tenho que falar o que as pessoas querem ouvir. Aliás, isso é próprio da nossa atividade aqui. Muitas vezes o mesmo cara que te elogia na quarta-feira pelo comentário que você fez, porque era o que ele queria ouvir, tá te xingando na quinta-feira porque você deu uma opinião que não agradou o cara. Faz parte do nosso ofício. Tem um ponto aí, além de todos que os dois já abordaram aqui, você também, Vitor, que é a antipatia que uma fala como essa pode gerar. No momento em que a arquibancada não está lotando, ontem o preço do ingresso afugentou muita gente, com certeza. A fase ruim da seleção também. Não foi só preço de ingresso. Então o torcedor ele já está desconfiado, ele não está gostando do que está vendo, ele está cobrando alguns jogadores no aspecto individual, tem gente que realmente não está rendendo, não está chamando a bronca, ou não está conseguindo se sobressair num ambiente coletivo que é muito desajustado, e aí você traz uma fala como essa, minutos depois do estádio inteiro vaiar o Brasil. Isso é muito importante dizer também. O Rafinha, ele pode não ter a percepção mais fria do jogo, porque estava ali no calor, como disse o VSR, às vezes o cara sai com uma coisa, quando ele olha o jogo com calma, ele fala, ih, caramba, não foi isso mesmo, é mais fácil você avaliar de fora. Mas o Rafinha percebeu a reação do torcedor. Não é possível que as supostas 41 mil pessoas que estavam no estádio, supostamente 41 mil pessoas, né, porque eu acho que também não era isso tudo, não é possível que 41 mil pessoas viram o jogo e só o Rafinha viu algo completamente diferente. Então, isso é uma declaração no momento em que a exigência com a seleção é muito alta, e sempre foi, a galera sempre pega muito do pé da seleção, é uma declaração que não te traz benefício algum e pode te trazer uma antipatia. Quem já está vaiando ganha um motivo a mais para criticar a seleção brasileira, porque realmente é irritante. Você observa um quadro e alguém está te vendendo outro irreal, inexistente. Tem muito profissional do futebol, principalmente treinador, tem caído por isso. O cara vai pro estádio, vê o time dele mal, se arrastando, perdendo um jogo com uma atuação pífia, aí ele vai pra casa, no meio do caminho ele tá ouvindo o treinador dizer, não, jogamos muito bem, foi uma das melhores partidas do ano. O cara fala, pô, irmão, peraí, por favor, não desrespeita a minha inteligência. Às vezes ele diz, não, fizemos tudo que planejou, então pode ir embora. Então beleza, então pode ir embora porque você planejou, o que você fez é errado, o planejamento foi errado ou a execução foi errada, ou um ou outro, ou até mesmo os dois. Então é uma declaração um pouco inteligente, para um cara que está se salvando. A arquibancada ontem fez uma vaia geral no final do jogo. Mas se a arquibancada fosse escolher jogador por jogador para vaiar, com certeza o Rafinha não seria. Porque o Rafinha se salvou na atuação da seleção. Mas a fala é muito ruim.